Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, datas comemorativas. Como dia 25 de agosto se comemora o Dia do Soldado, estamos trazendo nesse domingo uma lição nessa temática. Nós vamos estudar a lição com o seguinte título: Combatendo o Bom Combate. Essa lição foi estudada no primeiro trimestre de 2021, na revista da CPAD, das Assembleias de Deus para os Adolescentes. Então, antes que a gente comece essa lição, pedimos para você uma força, que você possa colaborar com o canal, para que nós possamos propagar a palavra de Deus com muito mais pessoas. Primeiramente, eu te faço um convite. Se não é inscrito do canal, dê uma pausa agora e se inscreva no canal, acionando o sininho para todas as notificações, e assim você será notificado quando postarmos um vídeo novo no ar. Também não se esqueça de deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo aqui na plataforma é relevante, e assim ele estará compartilhando com mais pessoas. Também não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então, sem perda de tempo, para iniciarmos esse estudo, te peço que pegue um papel, um lápis ou uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 até o 15, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Destaque: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15. A luta do dia a dia. Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que em meio às lutas e aos sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus,
Ele deveria se fortalecer na graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 1. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, deveria enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 3. Com essa metáfora, o apóstolo procura estimular o tímido discípulo a desenvolver resistência, coragem e obediência. Pois o inevitável sofrimento viria sobre Timóteo. Hebreus capítulo 13 e o versículo 23. Entretanto, como soldado, ele não deveria se envolver em negócios da vida civil. Ou seja, deveria evitar os embaraços da vida, pois tinha que agradar o seu comandante. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 4. Auxílio teológico. O soldado, o atleta e o lavrador nos ensinam a mesma lição: perseverar até o fim, e ao mesmo tempo também nos ajudam a compreender outros requisitos para o serviço cristão. O soldado deve confiar no comandante e desejar agradá-lo, de modo que obedecê-lo se torna essencial, mesmo quando são encontradas dificuldades. Agradar a Cristo nos dá resistência para suportar as dificuldades. O atleta aceita as regras da competição para cumprir o desafio do jogo, inclusive as suas dificuldades. O soldado sujeita-se ao superior, o atleta às normas da competição. O crente submete-se a Jesus Cristo. Nele, nós temos um gracioso comandante, alguém que dá o exemplo e as orientações para o nosso caminho e que recompensa o trabalho árduo e paciente dos seus servos. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 2, Rio de Janeiro, CPAD 2010, página 528. Preparados para correr. Além da figura do soldado, que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta em uma competição. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 5. Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Logo, ao propor a Timóteo essa metáfora, a intenção do apóstolo era instruir o jovem pastor, que, como um atleta de Cristo, deveria correr a carreira da fé observando criteriosamente as regras do Senhor. Timóteo tinha de ser fiel e obediente em tudo ao Senhor que o salvara e o fizera membro do corpo de Cristo, a Igreja. Não deveria correr para impressionar os torcedores da arquibancada da vida, mas para agradar a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O alvo do jovem pastor não deveria ser a fama da criatura, mas a honra do Criador. Você também foi chamado para ser um atleta de Cristo, para representá-lo na corrida da fé. Entretanto, é preciso que você entenda que não adianta chegar primeiro ou ser o mais bem preparado. O importante nesta corrida é a sua lealdade e obediência ao Senhor. Não adianta honrá-lo com os lábios e difamá-lo com o coração distante. Mateus, capítulo 15 e o versículo 8. Dizer que o ama em sua presença e negá-lo em sua ausência. Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35 e do capítulo 69 até o 75. A vida precisa ser vivida para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10,
do versículo 31 até o 33. Aceite viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Vaso preparado para toda boa obra. Vamos ver agora uma terceira metáfora, utilizada por Paulo para auxiliar Timóteo na compreensão de sua grande responsabilidade. O apóstolo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. Em seu ensino, o apóstolo diz que em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeiras e de barro. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 20. Aqui, Paulo divide os vasos da casa em duas categorias. Primeiro, os de honra, feitos com materiais raros, ouro e prata, utilizados em ocasiões especiais, e depois os de desonra, produzidos com materiais baratos, pau e barro. Na verdade, o apóstolo está distinguindo entre os verdadeiros e os falsos mestres da palavra, descritos em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 16 até o 18. Os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem aos homens com a boa notícia dos céus ao mundo, que é o evangelho verdadeiro. Já os falsos não possuem valor algum. Por mais populares que sejam, não passam de impostores, hipócritas e desobedientes, pois não há verdade neles. São divulgadores de notícias velhas e sensacionalistas. Não são capazes de sobreviver à prova do fogo. São consumidos rapidamente. Paulo convida Timóteo a uma vida santa e de boas obras. E para isso será preciso que o jovem discípulo fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda ao Senhor. Está registrado no capítulo 2 e o versículo 22. Auxílio teológico. O achado arqueológico mais comum em terras bíblicas são pedaços de cerâmica quebrada. Quando Paulo falou dos muitos vasos encontrados em cada casa, ele se referiu aos potes, às vasilhas e pratos de cerâmica e madeira, bem como aos de metal que guarneciam as casas do século I. Mas a sua referência a uma grande casa e a ouro e prata deixou claro que ele tinha em mente a casa de uma pessoa realmente muito rica. Naturalmente, mesmo os ricos usavam os vasos mais comuns de barro, para coisas comuns, para desonra. Mas assim, como hoje, usamos a melhor louça e a prataria para receber os convidados. O dono da casa reservou seus melhores vasos para usar quando uma oportunidade de uso para a honra se apresentasse. O que Paulo quis dizer é que na Igreja de Jesus todos os vasos são úteis, mas alguns, talvez, por não terem se dedicado a seguir a justiça, que está registrado no versículo 22, ou por não terem se purificado de uma atitude hostil, versículo 24 e o 25, são adequados somente para as tarefas mais comuns. O empolgante é que Paulo sugeriu que cada um de nós pode se tornar um vaso apropriado para Deus usar nos propósitos mais nobres. Se quisermos ser idôneos para uso do Senhor e preparados para toda boa obra, você e eu precisamos nos purificar e nos comprometer com a santidade. Aplicação pessoal. Para que sejamos usados, devemos estar em condições de ser usados. Richard Lawrence,
o comentário devocional da Bíblia, Rio de Janeiro, CPAD 2012, página 913. Recapitulando. Na lição de hoje, tivemos a oportunidade de refletir sobre algumas recomendações do experiente apóstolo Paulo para o jovem aprendiz e filho na fé, Timóteo. O apóstolo, por meio das metáforas do soldado, do atleta e dos vasos, instrui seu aluno a ser submisso ao comandante Jesus, a obedecer às regras da competição da vida segundo Deus e a ser um vaso de honra para a glória de Deus e serviço do próximo. Como complemento e conclusão de seu ensinamento, Paulo aconselha Timóteo que fuja dos desejos de sua mocidade e busque viver uma vida santa. Que você possa saber que na vida espiritual todos nós nos alistamos e fazemos parte do exército do Senhor Jesus Cristo. Que possamos honrar a bandeira da fé que propaga o reino de Deus a este mundo. E assim nós finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical, datas comemorativas. Aguardamos você numa próxima edição e que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.